Olá, eu sou o Eliseu Caetano e está começando agora mais um Parlamento com Deus. E no programa de hoje nós vamos tentar entender como funciona a cabeça dos adolescentes. Para conversar sobre esse assunto com a gente, é que estão comigo aqui no estúdio a deputada Graça Pereira, ao lado dela a psicoterapeuta e coach Eni Peniche, que também já é velha conhecida aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, pela participação das duas aqui no nosso Parlamento com Deus. Tudo bom? Tudo bem, deputada. Vamos começar, acho que a primeira pergunta, né, acho que um pouco antes da primeira pergunta a gente pode fazer uma introdução. O tema desse programa surgiu por conta dos últimos acontecimentos. Eu acho que todo pai, toda mãe que está em casa nos assistindo deve estar se perguntando, principalmente nesses últimos dias, como entender melhor o seu filho. Tudo porque uma família inteira em São Paulo foi morta e o principal suspeito do crime, segundo a polícia, é um menino de apenas 13 anos que seria filho de duas vítimas deste triste episódio. Doutora Eni, é possível traçar um diagnóstico, um prognóstico de entender a cabeça de um adolescente ou não? Não, determinar, não é uma coisa matemática, não é? A gente está falando de ser humano, né? Ser humano nunca é previsível. É complicado, assim. Ser humano é 2 mais 2 é igual a 7, olhe lá, né? Então não é fácil assim. Agora, tem assim, tem regras, né? Existem parâmetros científicos de acordo com o desenvolvimento do ser humano, desde da embriologia até a idade madura. Então, a gente tem mais ou menos uma noção de como funciona, porque o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Então, tem todo um processo... Explica o que seria esse biopsicossocial, que isso é difícil, hein? Psico e é social, né? Bio é a parte neurobiológica, psíquico é a parte psicoemocional, né? É aquela parte que o ser humano interage socialmente. Então, ele está interligado, existe uma conexão, a sociedade onde ele vive também é um fator determinante. Exatamente. Né? E tem o ambiente que pode interferir, tem a carga genética que pode interferir. Existe a diferenciação, por exemplo, cada ser humano é diferente um do outro, se difere por várias formas, como temperamento, restrições neurológicas, né? Temperamento, ritmo biológico, representação mental. Uns são mais visuais, outros são mais sinestésicos, outros são mais auditivos. Ou seja, um tem um temperamento mais introspectivo e outro mais extrovertido. Então, isso também vai, de alguma forma, delinear a personalidade desse ser humano, desde a infância. Nos últimos dias, a senhora notou, junto aos seus pacientes, aos seus amigos, né, uma preocupação que nós maior, temos notado. Até por conta do fato desse triste episódio da família Pesseguini lá em São Paulo, que chocou o Brasil e que vem intrigando todo mundo, né? Porque a polícia aponta o menino como o principal suspeito do crime, mas a família diz que não, né? Os tios, os primos dizem que ele era um menino muito doce. Em conversa junto com as pessoas da escola, dos netos, e aí porque eu também tenho mais ou menos um pouquinho abaixo, né, 11 anos, mas o que a gente percebe é que há uma preocupação dos pais. Poxa, mas o meu filho é uma pessoa boa, o meu filho é uma pessoa tranquila, o meu menino não apresenta nenhum sintoma. E pode acontecer de repente, será que isso é um videogame? Será que isso é porque está fazendo luta? Então, há uma preocupação nos pais quando acontece um fato desse que não é um fato rotineiro, né? A deputada levantou uma questão importante. A questão do videogame, a questão do acesso às artes marciais, por exemplo. Até porque quase todos os jogos, pelo menos os que fazem mais sucesso com os meninos, são os videogames de briga. E muitos meninos também, já de pequeno, têm acesso às artes marciais. Até a senhora acredita que isso influencia? Mas as lutas aí, vamos afastar essa hipótese. Nas lutas, no judô, no karatê, há sempre uma educação junto. Então, você joga ali a sua energia, mas você aprende a respeitar, né? Então, acho que nesses projetos onde eles estudam karatê, judô, eu acho jiu-jitsu, eu acho que não. Mas eu não sei se no videogame, que é uma pergunta também que me fizeram. A senhora concorda com isso, doutora Eni? Será que pode também? Pode também? Vamos o dia inteiro no videogame. O que será que acontece? Com relação a lutas, eu particularmente, aí já é uma posição mesmo, também pessoal. De mãe, né? De mãe de menino, né? O que acontece é o seguinte, eu fico impressionada como esses adultos vibram com essas lutas do MMA, né?
Eu fico impressionado o prazer que tem. Eu fico olhando aquilo. Mas isso já vem lá da antiguidade, né? Que eles ficavam naquelas arenas. Exatamente. Então é como se fosse assim, o ser humano tivesse um instinto ali guardado, que ele precisa, de alguma forma, aquele impulso, aquela coisa. E ali é como se ele se colocasse no lugar daquela outra pessoa e entrasse em cena e deixasse com que a sua agressividade atuasse, tá? Então, você vê que não é só adolescente, os adultos estão curtindo demais essas lutas. É uma coisa absurda. Eu acho super, assim, agressivo. Mas essas lutas, o videogame, eles influenciam nessa questão psicológica desse adolescente, do jovem em formação, daquela transição do menino para o jovem? Pode influenciar, pode. Por quê? Como eu falei, existem os aspectos, limites neurofisiológicos, tá? E algumas crianças trazem carga genética para determinados tipos de doença. Porque assim como a gente adoece daqui para baixo, do pescoço para baixo, se adoece do pescoço para cima também. Então, quando chega nessa área do cérebro, na área psíquica, as pessoas acham tão complicado, não é? Mas da mesma forma que você traz carga genética para adoecer no estômago, no aparelho respiratório, né? Seja lá o que for, também traz carga genética para ter algum problema na parte neuronal, tá? Então, é possível que determinados estímulos externos, ambientais, né, que a criança tem prazer, ou em momentos de estresse, possa disparar um gatilho e acontecer um surto. Quer dizer, não é impossível. Não é, pode ser. Mas é uma coisa pouco provável, né? Não vou dizer, porque isso vai determinar aquilo. Não, porque eu conheço vários jovens, vários adultos que sempre jogaram e são pessoas tranquilas. Existem sintomas, a senhora ao longo da sua carreira, dos anos que a senhora tem de profissão, a senhora já encontrou jovens com sintomas que a senhora possa alertar os pais que estão assistindo nesse momento? Um alerta à família, né? Um alerta para a família, para o pai, para a mãe, para a avó que está em casa assistindo a gente e que fica preocupado, talvez, porque meu filho, meu neto está no videogame, ou ele está na luta, ou ele é agressivo na escola. Ou ele gosta muito de assistir filme, né? Porque também Exato. tem, não só o videogame, como você encontra também a maioria dos filmes para criança, se separar e ver filme para criança, você começa a perceber, tem sempre um lutando, o outro brigando, o outro batendo. Tem muito disso no dia a dia da criança. É possível quando ela fica em dar frente um à televisão. Eu acho que tudo tem que ter um limite, tem que ter um tempo, né? Tudo que passa da hora, tudo que passa apodrece, amadurece demais. Apodrece. Metaforicamente, né? O que passa da hora apodrece. Então tem que ter um período, tem que ter limite. Porque se o adolescente, se a criança não tiver limite, ela só vai fazer o que dá prazer. É por isso que começa a deixar os estudos de lado. Aí sai do videogame e vai para o filme, sai do filme e vai para o computador. Porque ele passa o dia inteiro nessas atividades. Na verdade, o que ele quer é como os adultos, né? Sempre quando a gente quer oscilar no estresse, o que a gente vai buscar? Uma coisa que dê prazer e relaxe. Então, mas nós temos um cérebro já formado, a gente tem consciência existencial. Que precisa parar para trabalhar, parar para descansar, parar para se alimentar. Exatamente, a gente tem a lógica, a gente sabe que as consequências de você só fazer o que tem vontade vai lhe trazer muitos prejuízos, mas o adolescente não tem isso. Então, se os pais não derem esse limite, ele vai mergulhar nisso. E nesse mergulho entra o vício. Então, a primeira dica seria dê limites aos seus filhos. Limites. Agora, colocar tempo, um tempo limite para aquilo, um tempo para aquilo, vai ter problemas, porque o grande problema, deputada, é que muitos pais têm problema de autoestima e eles morrem de medo de serem odiados pelos filhos. Tem medo que os filhos não aceitem aquelas regras que ficam raiva. Então, eu quero dizer para os pais, se prepare que você vai ser odiado pelos seus filhos. Então, mas a sociedade agradece por isso, né? Dá limite quando é pequeno, né? O que você prefere? No caminho, o que você prefere? Ser odiado pelo filho ou ser pequenininho, ser aceito pela sociedade? Mas a deputada acabou até de falar um versículo da Bíblia muito importante. Ensina o caminho ao seu filho, né? Que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Exato. Você acredita que a religião
influencia, deputada, esse contato mais próximo com Deus? É capaz de alterar o curso da vida de um jovem que talvez tenha uma predisposição a cometer um crime futuramente, falando pela própria forma como ele conduz a vida dele? Eu tenho certeza que a fé, você acreditar em Deus, você levar o seu filho a uma igreja, você levar o seu filho a ter uma religião, isso vai dar um limite. Dá um limite para qualquer ser humano, né? Então você tem a consciência do amor ao próximo, que eu acho que todas as religiões, normalmente, elas nos levam a amar ao próximo. E esse amar ao próximo é respeitar o limite. É o seu limite, vai até aqui. Daqui para lá é o do meu próximo. Do pai, da mãe. Agora, uma coisa que a Eni está dizendo que é muito certa é exatamente o pai saber que tem que ter horário. Tem que ter horário para se alimentar, tem que ter horário para a escola, tem que ter horário para fazer os deveres da escola. Então, essa criança não é transformar uma criança num robô, né? Não é um robô, claro. O dia ela quer fazer o dever até aqui. Porque o tema do programa é como entender a cabeça desses amar o seu filho, mas não é formatar. Não é formatar, né? Porque ninguém vai virar robô como aqui. Como é que entendendo o pai, a mãe ou a avó, ou quem cria, obviamente... A avó já falou, já tocou aqui no meu lado. Antes do programa começar, já tava mandando o neto já ir pra casa. Vai pra casa que tem curso de inglês, né? Quer dizer, a avó também tá ali. A avó hoje tem que trabalhar, tem que ajudar a filha a trabalhar. A gente retomar até esse tema, né? Como entender. É muito complicado entender, porque se os pais se voltarem para entender, eles vão precisar ouvir muito mais os filhos. Parar, chegar na mesma altura para conversar. Exatamente, porque não é... eu dou disciplina, eu educo. Não, você coloca a criança sentada ali e fala, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Não é isso. Não é por aí. Diálogo é ouvir, né? A escuta, escutar é ouvir com atenção. Não é só falar regras, não é só ditar o que tem que ser, porque tem muitos relacionamentos de pais e filhos que é puramente ditatorial, né? É uma coisa assim, tirânica quase. Então é importante ouvir. Por quê? O que acontece? A mentira é uma máscara do medo. Peraí, doutora Eni. A gente vai continuar falando sobre esses pontos importantes que começa no programa ouvir, só para isso. Mas a gente precisa interromper rapidinho nosso primeiro bloco aqui de discussão, de conversa sobre esse tema tão importante. A gente vai para o intervalo e você, por favor, não saia daí, que a gente volta já já.